Paz do Senhor, meus irmãos. Eu queria hoje falar um pouco sobre Davi. Nosso Davi, que era a menina dos olhos de Deus, né? Deus, assim como nos ama, mas ele amava Davi muito. E Davi, assim como todos nós, pecadores, teve os seus pecados. E Davi, ele, de vez em quando, subiu orgulho para sua cabeça. Teve uma época, né, que Davi tinha um soldado mais forte, né? Ele tinha um exército mais forte de todos aqueles tempos. Todos aqueles países ali, o exército de Davi era imbatível. Ele começou a vencer muitas batalhas e ele começou a sentir-se orgulhoso. Em uma ocasião, ele tinha uns soldados, né, homens valentes de Davi, homens capazes de enfrentar batalhões. E Davi, os inimigos filisteus estavam lá para Jerusalém, e Davi falou: quem me dera se eu tomasse uma água do poço lá de Jerusalém. E esses homens foram buscar água para Davi. E o bom de Davi, que era muito importante, é que ele se arrependia quando ele fazia coisas erradas. Ele notava que aquilo não agradava a Deus e se arrependia. E quando os homens chegaram com a água, ele disse: se eu beber dessa água, eu estou bebendo o sangue desses homens. E derramou a água na terra. Então, o censo foi a mesma coisa. Como ele vinha vencendo, todas as batalhas ele vencia, o inimigo era fraco para ele. Ele queria saber quantos homens ele tinha, homens de guerra, e mandou fazer o censo. Chamou Joabe, que era o chefe do exército, e Joabe disse: que o rei viva para sempre. Mas, majestade, isto não é correto. Não faça isso, não. Mas Davi disse: não, você vai ter que fazer e obedecer às minhas ordens. Isso é um mal de muitas autoridades, né? Todos nós pecadores temos este defeito. As autoridades, dificilmente eles acatam opiniões dos seus subordinados, né? Isso está, assim como estava com Davi, está nas empresas, né? O chefe não acata opiniões de seus ajudantes. Na igreja também, nós, não todos, não quero generalizar, mas existem muitos pastores, muitos líderes espirituais que não aceitam opiniões de pessoas que não estão ao nível, à altura daquele cargo. E Davi não permitiu a opinião de Joabe e fez que eles fossem fazer o censo. E Joabe, como um homem que amava Davi, né, que obedecia o seu rei, foi com a sua equipe fazer o censo. E eles ficaram, meus irmãos, 9 meses e 20 dias fazendo este censo. E voltaram com um relatório, né? Aí apresentou: Israel tinha 800 mil homens de guerra e Judá 500 mil homens de guerra. Que dá um total de 1.300.000 homens de guerra. Homens valentes, homens dispostos a enfrentar qualquer batalha. Então, Joabe entregou isso para Davi, mas Davi, quando recebeu o relatório, ele percebeu que havia feito algo errado. Ele se arrependeu, ele sentiu que Deus não ia gostar daquilo. E justamente Deus manda o profeta falar com Davi e disse: olha, Davi, eu estou trazendo aqui para você 3 coisinhas para você escolher, que Deus mandou. Para você escolher entre essas três ordens do Senhor, né? Era o profeta Gade. E você escolha uma que vai acontecer com você. A primeira é 7 anos de seca e de fome, aqui com você e com o seu povo. Se você não gostar dessa, tem a segunda. A segunda é uma semana de perseguição dos inimigos contra você. E a terceira é 3 dias de peste. 3 dias de peste destrutivas. E Davi, um homem de Deus, entre as 3, ele escolheu a peste. Por quê? Porque ele sabia que a peste estava nas mãos de Deus. E com Deus ele poderia ser salvo. Porque Deus, mesmo na sua ira,
Ele tem a sua misericórdia. Eu mesmo, nas minhas orações, quando eu estou orando ao Senhor, eu digo isso: Senhor, diante da tua ira, não se esqueça da tua misericórdia, porque Deus é misericordioso. E assim Davi fez: está bom, eu vou querer 3 dias de peste. Então Deus autorizou ao anjo que fizesse aquilo que ele determinou. Então, meus irmãos, nesses 3 dias, morreram 70.000 pessoas. 70.000 pessoas perderam a vida. Então, a gente percebe que, como Davi disse: Senhor, mas o culpado sou eu, joga isso sobre mim. Mas não é isso que o Senhor pensa, não é? Eu fico olhando lá em Êxodo 20, quando fala dos 10 mandamentos, Deus fala que eu sou um Deus zeloso e puno a primeira, a segunda, a terceira, até a 4ª geração. Então, isso significa o quê? Se nós cometemos algo que desagrada a Deus, algo que seja grave, gravíssimo, se nós não passarmos pela a vingança da ira de Deus, nossos tataranetos lá na frente poderão passar por isso, não é? Aí eu fico olhando para esta pandemia, isso que nós estamos passando, e a gente percebe, meus queridos, que Deus está permitindo isso. A mão de Deus está pesando sobre a humanidade. Isso é notório, não é? E Deus está permitindo que isso aconteça. Então nós precisamos orar ao Senhor e pedir para Ele que na sua ira Ele não se esqueça da sua misericórdia. Então, quando o anjo ele exterminou 70.000 pessoas, em 2 Samuel capítulo 24, ele diz que o anjo apontou para Jerusalém para continuar com a destruição. Aí Deus disse para ele: pare, chega. O que eu tinha que fazer já fez. A Bíblia diz que Deus se arrependeu. Não é que Deus se arrependeu daquelas pessoas que morreram. Deus mudou de opinião, mudou de ideia. Achou que ali era a hora de encerrar e encerrou. Portanto, essa pandemia que está destruindo a humanidade, por sinal, meus irmãos, quero chamar a sua atenção que está se agravando cada vez mais. Hoje em dia a gente percebe em nossa família gente perdendo a vida, gente que está com Covid. E eu via hoje um pronunciamento da prefeita aqui de Caruaru. Ela disse que nós já estamos com 384 casos confirmados de coronavírus. Não é? Então, não é brincadeira. Nós precisamos nos resguardar, porque o Senhor está querendo agora que nós fiquemos em casa, nos resguardando desta pandemia. Porque quando o Senhor quiser que ela pare, Ele vai colocar a sua mão e dizer: pare, chega. Amém, meus irmãos? Então, vamos orar ao Senhor e pedir pela sua misericórdia, porque este dia virá e nós nos livraremos disso. Mas perceba que o ser humano é assim. Davi era o homem que Deus amava, era a menina dos olhos de Deus, como dizem. Mas ele não escapou da punição. Ele não escapou da punição. Se você estudar a história de Davi, você vê que ele foi punido por Deus várias vezes. Ele ficou com tumor, praticamente ele arrancou das mãos de Urias, a sua mulher, Betseba, e pagou o preço por isso. Por aquela criança que ele engravidou, perdeu a vida. Ele orou a Deus para que ela não morresse, ela morreu. Davi, na história de Davi, ele teve um irmão que matou outro irmão, um irmão que estuprou a sua irmã. Então, mas era o homem que Deus amava. Isso nos alegra, porque nós somos pecadores, nós fazemos atos terríveis, não é? Nós já prejudicamos nossos irmãos, já fizemos mal aos nossos próximos, à nossa esposa, fizemos mal aos nossos pais, mas Deus tem a misericórdia. Deus perdoa aquele que se arrepende, aquele que percebe que Deus está no caminho, que Deus é que está cuidando de nós. Como Jesus disse: sem mim nada podereis fazer.
Portanto, meus irmãos, nessa noite, nesse dia, eu quero dizer para você, confie no Senhor, que isto vai passar. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.